Então, boa noite, parentes, boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o Parahy, eu sou Teneterrara, Tipel, da família Tupi, de ancestralidade Inca, nessa sequência ancestral. Então, é Tembé, Teneterrara, Tupi e Inca. E essa informação ela se dá por conta de ouvir os velhos e estudar antropologia e buscar mesmo a história, né? Parentes, a gente tem, já foi feito o canto, né? E a gente começa sempre com esse canto mesmo, né? Como já foi feito, a gente vai aqui adentrar no assunto. E a gente tem muitos, muitos caminhos para contar essa história. Se a gente pegar o lado religioso e espiritual, a gente vai contar uma história a partir de José de Anchieta, a gente vai partir de dentro do Vaticano, a gente vai partir de dentro dos mouros, a gente vai caminhar por dentro das cruzadas, a gente vai enxergar a igreja autorizando Portugal e Espanha virem para cá, e ela mesmo vindo, e chegando aqui fazendo um trabalho, e a gente vai andando por dentro da igreja até hoje, está nesse mundo católico e protestantes e esse mundo. E qual é o nosso olhar, qual é a nossa vivência com a igreja dentro da aldeia? A gente pode trilhar esse caminho. A gente pode trilhar também o caminho político, né? O caminho político. Portugal devendo para a Inglaterra e querendo pagar suas contas e buscando mercadorias e especiarias e ouro e minério, madeira, tudo que pudesse gerar riqueza para Portugal pagar suas dívidas com a Inglaterra e se manter na linha de ponta na fabricação de caravelas na escola de Coimbra, na época. E aí entra também o mundo comercial, né? Porque o mundo comercial e o mundo político, eles andam juntos, né? A política regula o comércio faz a política mudar de ideia, e assim eles vão nessa harmonia ou desarmonia, né? Um cobrando do outro. Se nós formos olhar a parte histórica, étnica e antropológica, se nós formos por esse caminho, a gente vai pegar portugueses sendo invadidos pelos otomanos, pelos bárbaros, pelos muçulmanos, e quando, em 1500, Portugal estava com 300 anos de organizado como país. Então era uma criança também. Portugal começou ali pelo o norte de Portugal, uma família foi crescendo, crescendo, e eles foram se multiplicando, se multiplicando. Quando foi em 1200, eles se organizaram como país, trabalharam 300 anos, se tornaram a potência europeia na fabricação de caravelas, e o mundo já estava trabalhando essa globalização, e eles foram para Calicut, chegaram na Índia, e depois vieram para cá, e a Espanha foi para o outro lado. E esse caminho político, antropológico, quando ele chega aqui, ele chega com uma regra. Todo povo que nós encontrarmos no mundo inteiro que não tiver o nosso credo tem que ser catequizado. Por isso a primeira missa. Quem não for catequizado e não aceitar a catequese tem que ser dominado. E aí vem a guerra justa. Ele não quer ser catequizado, então pode escravizar. E aí vem o terceiro ponto. Se não for possível catequizar, não for possível dominar, então tem que escravizar.
Se não for possível escravizar, então tem que matar. E aí, hoje nós temos, de todas as formas de morte, 1.471 povos, de alguma forma exterminado. O último povo a ser exterminado, segundo o olhar do Estado com esse pensamento, foi o povo Tanaru. E aí desse vocês lembram. O povo Tanaru, o índio do buraco, você não lembra dessa expressão, o índio do buraco, que foi encontrado morto no buraco? Há 30 anos a FUNAI vinha acompanhando esse parente. Não tomou nenhuma providência para que o parente pudesse encontrar uma esposa, procriar e não acabar o povo. Foi só monitorando até o dia que foi encontrado morto. Uma forma de extinção, o abandono, né? E o último povo a ser extinto, que foi o Tanaru, não me tira da cabeça que algum dia, algum de nós aqui, andando pelos congressos, pelas conferências, pelos fóruns, pelos FOSPA, né, pelos COP20, pelos COP30, a gente não encontra uma família Tanaru. Você é indígena? Sou indígena. Qual é o seu povo, meu parente? Eu sou Tanaru, mas o Tanaru não está extinto. E assim vão todos os processos de extinção. Então, tem Tanaru por aí, em algum lugar, em algum contexto urbano. Mas os Yanomami seriam os próximos. Se o Titica tivesse sido reeleito, então os parentes Yanomami iriam se acabar também. Tinha 40 mil pessoas não indígenas dentro do território Yanomami, que são cerca de 25 mil pessoas. Tinha 40 mil pessoas. Os parentes iam caçar, lá estava o caçador. Os parentes vão pescar, o rio está contaminado e eles também estavam caçando. Os parentes iam coletar, lá estavam também coletando para manter o sistema deles, de garimpagem. Os parentes faziam uma roça, eles roubavam os produtos da roça. Morrer de fome e de doenças. Parente, e agora já entrando nessa linha antropológica, né, que é o ponto do momento, algumas perguntas, na verdade, duas perguntas básicas. Parente, nós já estamos no contexto urbano por todos os anos, cada um aí com o seu tempo. Já estudando, já tem seus cursos, já tem seus empregos. Quem não tem está batalhando pelos mesmos caminhos que trilharam os que já têm. A gente já tem nossa família, a gente já não consegue nem andar descalço, a gente já come produto industrializado, a gente já vota, a gente se candidata, a gente já estuda na universidade, a gente vai usar a medicina dos brancos, a gente vive já na cidade. Qual é a razão para a gente estar mexendo numa questão ancestral, histórica, antropológica de povos que o Estado diz que já está extinto? Essa é uma pergunta. Outra coisa. O território dos nossos ancestrais perdidos é o território onde estão as cidades, fazendas, estradas, resorts, clubes, comunidades. Esse é o nosso território. Se a gente vai para algum povo, os povos estão ensinados, salvo exceções, a não aceitar indígenas que estão nesse processo de remanescência, resistência, retomada, revivência, dependendo da realidade de cada. O Estado diz que nós não existimos porque o nosso povo já está extinto. Se os povos dizem que nós não somos e o Estado diz que também nós não somos, mas nós estamos aqui. Então, se os dois estão combinados dizendo que nós não somos, a gente tem condições de peitar os dois e dizer que nós somos e estamos aqui? A gente vai mesmo abraçar essa luta? A gente vai mesmo cavar essa história? Qual é a razão para isso, parente?
E aí eu te dou duas respostas. Quem sabe nenhuma delas te contemple, ou até te incomode muito mais. Mas, parente, perceba que os brancos, eles têm no nome deles, no documento de identidade, o sobrenome da família que veio nas caravelas, que veio na Segunda Guerra Mundial, que veio e que veio. Eles guardam sobrenome no documento de identidade. E por que nós não temos isso? Por que a gente não tem no nosso documento de identidade o nome do nosso povo? Por que o nosso nome não é na língua originária? Parente, se o Estado brasileiro, quem é brasileiro é brasileiro há 200 anos, parente. 201 anos, vai completar agora em setembro. Quem nasce no Brasil antes do dia 7 de setembro de 1822 não é brasileiro. É português do Império Português, assim como quem nasce na Guiana Francesa. Quem nasce no Brasil colônia, não sendo originário de nenhum povo, é português. Então o Brasil só tem 200 anos, 201 anos vai completar agora. E aí quando as pessoas dizem para você assim, olha, vocês são os verdadeiros brasileiros. Que é isso, meu irmão? Que história é essa já? Eu estou aqui antes de 200 anos, antes de império, antes de colônia. Então você está querendo dizer que você não é brasileiro, é isso? É isso. Mas isso é uma subversão. Cara, isso é história. É a história. Tu queres me igualar contigo, que tu estás aqui há 200 anos, ou até menos, ou até mais, né? No máximo 523 anos, pelos teus ancestrais. Tu queres dizer que a minha história milenar aqui é menor do que a tua de 500 anos. Parentes, ninguém conhece mais essa terra do que nós. Ninguém tem mais afinidade com essa terra do que nós. Ninguém tem mais familiaridade, harmonia, entendimento nesta terra do que nós. E aí vem a última razão. Quando a gente está trabalhando, estudando, vivendo, levando a nossa vida, a gente fica pensando isso, né? Não é uma coisa que a gente vai buscar, é uma martelada que vem na cabeça cobrando um conhecimento ancestral. Todo mundo conta a história. Quem é de afro conta as histórias, os nossos ancestrais na África, no ano tal pessoa. Quem é de origem europeia, libanesa, japonesa ou do Oriente, minha família veio para cá depois da Segunda Guerra Mundial porque não tinha oportunidade, perdemos tudo lá, não sei o quê. Vamos para o Brasil porque lá estão dando terra, o governo está dando terra, está dando mais bolsas. E aí vem a história da grilagem. E eles contam isso. E nós, que história contamos? A gente fica pensando essas coisas. Quando a gente vai dormir, naquele momento que dorme, não dorme, aí vem aquela cobrança, sabe? Quem é você? E sem resposta, né? Quando chega alguma pessoa branco no sentido conceitual, não no sentido estereótipo, mas o branco conceitual, aquele que não é mais detentor das leis naturais, mas leis humanas.
Quando ele chega para você assim, que você não tem um perfil do indígena tradicional, ele fala assim, você é indígena? Aí você fala, sou indígena do povo tal, não sei o que e tal. Mas tu nem parece, parente. É para respirar fundo, sabe? E contar uma historinha. Bem, se eu não pareço, eu não tenho meu estereótipo, a quem devo culpar? Por um acaso, fui eu lá na África ou lá na Europa buscar um DNA para que alterasse o meu perfil para hoje eu não sei, foi voluntariamente isso, e isso tem uma história. Você nem deveria estar tocando nesse assunto, porque a história do estupro, a história da escravização, dos abusos, dos casamentos forçados, foram vocês que fizeram. Isso precisa de reparação. Outras expressões. Ah, mas você é indígena do Paraguai. Bem, a gente pode pensar isso aqui de duas formas. Se você está me dizendo que eu sou indígena do Paraguai, assim, num sentido mais respeitoso, no Paraguai os parentes são os Guarani. Tenho muito orgulho, sim, de me identificar com os meus parentes. Mas se você estiver falando no sentido pejorativo, escárnio, de colocar o tom da falsidade, da não originalidade, eu te faço uma pergunta. Quando você me faz uma expressão dessa, você está dizendo que eu já perdi a minha originalidade, então hoje eu não sou mais original. Quem não é original, então, são vocês que trouxeram esse defeito para mim? Parentes, nesse processo, a gente não pode, de maneira nenhuma, assumir esses prejuízos. E esses prejuízos, esses danos, essas culpas, esses crimes, a gente tem que devolver. A gente não pode ficar assumindo, ah, mas me disseram que eu não pareço. A gente não pode ficar nesse processo da vítima, sabe? A gente está num processo da resistência. Tu mudaste o meu estereótipo, tu mudaste a minha língua, tu mudaste o meu credo, tu mudaste meus conceitos, tu mudaste meu lugar de habitação, tu mudaste a minha história, apagaste a minha história. Mas tu não apagaste o meu princípio, a minha consciência, as minhas razões. Eu estou aqui com o meu olho azulzinho, meu cabelo louro, minha barba grandona, estou todo alterado. Mas eu sei da minha história. Eu sei do meu povo. De onde é o teu povo? Cara, essa é a pergunta mais tola que se pode fazer. Porque quando alguém pergunta assim, de onde é o teu povo? A gente leva a pensar assim, bem, quem é que tem que responder mesmo essa pergunta? O meu povo é daqui, aos milhares e milenares. O teu povo que não é daqui. Então sou eu que tenho que perguntar e você responde. De onde é o teu povo? Oh, meu povo é da África, meu povo é da Oceania, meu povo é da Indonésia, meu povo é da Europa, meu povo é da Eurásia, meu povo é do Oriente, meu povo é do... Sou eu que pergunto. Eu estou na minha casa. Tu vem lá de fora, dentro da minha casa, e perguntar de onde eu sou daqui, meu. Eu sou daqui. As cidades estão construídas sobre o território dos meus ancestrais. Atrás de uma cidade tem um centro histórico. Atrás de um centro histórico tem uma aldeia. Em cima de uma estrada tem um caminho. E aí, parentes, são nesses questionamentos todos que eu venho fundamentar toda essa luta. Eu também tenho essa parte histórica. Nasci nas matas do Rio Piriá, fiquei lá até 10 anos, depois fui morar numa praia, fiquei até 11, depois eu fui para morar numa... Meus pais perderam, meus avós perderam o território para fazendeiro,
E meus avós foram morar numa cidade chamada Viseu. Meu irmão até chegou de lá ainda há pouco. Estava aqui conversando com ele. Fiquei 5 anos morando nessa cidade, depois eu voltei para a Transamazônica, fui morar na Transamazônica, num colégio lá de evangélicos, porque meus pais queriam que eu fosse pastor, acabou não dando certo, né, porque eu sou da mata, minha legislação é outra, meu credo é outro, meu entender é outro, e acabou que não deu certo. E em 1986 eu vim para Belém. Nessa caminhada toda, na escola, nas brincadeiras, no meio social onde eu estivesse, sempre vinha alguém perguntar: tu és peruano? Tu és boliviano? Tu és japonês? E por último, eu estava aqui na universidade, né, passou um grupo de rapazes do lado, com umas meninas também, e me viram, né? E o meu estereótipo chamou a atenção deles, né? E eles disseram assim, ouvi eles falando assim: ele é japonês, é? Aí a menina deu uma cutucada assim nele e falou: tu não tá vendo que ele é indígena? Então, assim, do nada, sabe? As pessoas, normalmente a pessoa vê, vai passando e tá tudo certo. Mas não, chama atenção, né? As pessoas ficam olhando assim, tá, fazendo esses comentários. Como acontece comumente, isso não é um problema. O meu avô adoeceu, tá com. Foi em 2015, 2003, 2013. 2013, meu avô adoeceu. E ele reuniu aqui alguns netos e falou assim: meu filho, quero te contar uma história. Ele já sabia, né, dessas dúvidas sociais, né, sobre nosso perfil, e ele chegou e falou assim: olha, nós somos indígenas, nós somos do povo Teneterrara, nós somos Tembé, e contou a história, né, dos ancestrais dele também, sabe? Ele terminou de contar, ele falou: vovô, e o que a gente faz com essa história? Aí eu falei assim: vovô, vou fazer o seguinte, eu vou buscar esse povo, vou procurar por esse povo, quero saber onde eles estão, como estão vivendo, vou contar essa história e quero ouvir deles também se essa história também bate com a história que eles sabem, para ver o que a gente consegue desdobrar disso aí, sabe? Não fui atrás de reconhecimento, não fui atrás de acolhimento, eu fui ouvir história. Parente, foi a pior coisa que eu fiz. Cheguei no meio do povo, né? Fiquei sondando por ali, era uma festa. E sempre vem alguém conversando, né? Para querer algumas informações. E depois de algumas conversas, algumas aproximações, né? Tentei contar essa história. Eles não me ouviram e fizeram os conceitos totalmente deturpados. E fui muito assim rejeitado, salvo algumas pessoas, né? Que me abraçaram mesmo, assim, sabe? Me acolheram. Mas, assim, é, a grande parte deles, assim, sabe, me rejeitou, sabe? E eu saí dali dizendo assim: cara, nunca mais eu volto aqui. Nunca mais. Vim para casa e coloquei nas redes sociais alguns questionamentos. Se você é indígena, aliás, se você tem uma bisavó indígena, você é indígena também. Não importa o lugar onde você esteja. Porque o lugar, se você mora aqui ou mora em qualquer canto, o lugar onde mora, o meio externo não influencia no meio genético. Então você pode nascer na Alemanha, mas você é indígena. Você pode nascer em qualquer lugar, mas você é indígena. Princípio do ius sanguinis. E aí, parente, com uma semana, no máximo 30 dias, o meu Facebook encheu 5.000 pessoas. Abri um segundo perfil, encheu de novo. Aí eu não quis abrir um terceiro perfil e me orientaram
ir para o Instagram. E comecei a chamar muitas pessoas que estavam perto de mim. E essas pessoas vieram e comemos um peixe assado, contamos uma história, nos conhecemos melhor, cantamos, dançamos, e marcamos um segundo, e um terceiro, e um quarto, e um quinto. Desse encontro, nós conseguimos hoje fazer uma associação nacional para fazer exatamente isso. Buscar os parentes que estão no contexto urbano, independente do tempo e das razões. Hoje nós temos aqui a Wicaquara, né, que é uma associação que busca identificar esses parentes. E a gente busca identificar esses parentes não é só para se reunir, cantar e contar história, mas para ver os problemas sociais dessas pessoas, nos fortalecermos e desenvolvermos projetos de autossustentabilidade em tudo. Fortalecidos, a gente possa fortalecer as lutas dos parentes que estão nos territórios, para que eles não passem pela experiência que nós passamos, de perder território, perder língua, perder. E também repensarmos os caminhos da nossa sociedade. Porque nós já estamos, parentes, há 523 anos sendo governados pelo sistema embranquecido europeu. E esse processo só nos trouxe prejuízo, afastamento, perda, dano, exclusão ou não inclusão, morte, discriminação. Só nos trouxe isso. Então, nós que temos ancestralidade indígena, a gente precisa, por uma questão de honra aos nossos ancestrais que lutaram e tombaram lutando para que nós não desaparecêssemos na história. E nós estamos fazendo esse papel, honrar os nossos ancestrais. Mas todas as políticas que são voltadas para os povos, seja no território, porque quem está no contexto urbano não tem política mesmo, né? Vem daquela cadeira preta, parente. E aí nós precisamos pensar também no presidente indígena, no ministério indígena, no STF indígena, nos governadores indígenas, no comércio indígena, na cadeia produtiva indígena, na universidade indígena. Assim como tem a comunidade alemã, comunidade portuguesa, italiana, que eles fecham entre eles um comércio, uma vivência e se autossustentam. Eles fazem isso na nossa terra. E por que a gente não faz a mesma coisa? Inclusive, se algum dia for possível, nós governarmos o nosso país, porque nós indígenas, nós temos uma proposta para combater a violência, nós temos uma proposta para saúde, educação, desenvolvimento, ambiente, segurança, tudo. Questão do lixo. Por quê? Nós estamos aqui, parente, nos milhares de anos que não se podem contar. A gente nunca poluiu um rio, a gente nunca construiu um presídio, a gente nunca desertificou uma área, a gente nunca colocou em extinção nenhuma espécie de animais. E nós éramos, em 1500, o dobro da população europeia, na época de 1500. Nós éramos aqui 10 milhões, eles eram lá 4 alguma coisa. Nossa tecnologia aqui era superior a deles, em termos de responsabilidade ambiental, construção de cidades, conhecimento da astrologia. Em 1500, os parentes sabiam que a Terra era redonda. Os portugueses, os europeus diziam que era quadrada, pois. Tinham medo de atravessar o oceano e de cair lá num abismo. Nós já sabíamos que a Terra era redonda. Graças aos estudos dos parentes maia, né? Os parentes maia que trabalhavam isso. Mas nessa luta que a gente vem fazendo, parente, a gente vem encontrando indígenas que sabem onde é que está o seu povo e que se alguma coisa der errado na cidade, eles podem voltar para o seu povo e continuar a vida.
Mas esses parentes estão se casando na cidade, estão tendo filhos, e esses filhos não estão acompanhando esse processo lá no território. Na cidade não acontece encontros culturais indígenas para essas crianças terem essa intimidade. Então a gente está perdendo gente. A gente tem encontrado parentes que estão no contexto urbano, sabem onde é que está o seu povo, mas não tem mais condições de voltar para lá, por alguma razão. Nós temos encontrado os parentes que sabem que são indígenas e sabem onde está o seu povo, mas o Estado diz que esse povo não existe. Nós temos encontrado indígenas que sabem que são indígenas, sabem onde é que está o seu povo, mas o seu povo não está assim organizado e vivendo como sociedade. Está como um interiorzinho, uma vila, uma comunidade, como se fosse um vilarejo. Nós temos encontrado indígenas que sabem que são indígenas, mas não sabem o nome do povo. Parentes, e a coisa mais grave ou mais bonita de tudo é a gente ter encontrado indígenas que não sabem que são indígenas. Parentes, quando a gente consegue encontrar todas essas pessoas, a gente faz uma festa. Mas quando a gente encontra um indígena que não sabe que é indígena, parente, é de se alegrar muito, sabe? É de alegrar muito. É triste porque o parente estava num processo de morte mesmo, estando vivo. Mas é bonito, sabe? Porque abriu-se a porta da ancestralidade para esse parente. Mas o interesse do Estado é isso mesmo, sabe? Que a gente esqueça a nossa história, que a gente não tenha bandeira, que a gente não tenha luta, porque fica fácil dominar, fica fácil implantar um sistema, fica fácil. E esta caminhada de trabalhar essa questão dos parentes que estão no contexto urbano, na forma de resistência, ou de remanescência, ou de retomada, ou de revivência, qualquer termo desse, porque acho que esses termos, para cada pessoa ou cada grupo, é uma realidade, sabe? Tem gente que precisa só reviver mesmo, e é tranquilo. Outros precisam retomar mesmo, porque realmente foi tomado tudo dele. Outra pessoa acha que, não, eu preciso só reviver. Tudo isso aí cabe para mim, mas eu acho que eu sou um remanescente de qualquer povo lá do passado. Eu sou um remanescente e me contempla isso. E a gente tem discutido, inclusive, o termo Jussara, né? O termo Jussara. Esse é um negócio interessante, eu tenho aqui ainda alguns minutos. O termo Jussara, parente, quando os portugueses chegaram aqui, o Pero Vaz de Caminha, para ser didático com o Dom João, ele mandou na sua carta a expressão pardo. Aquele pardo daquele tempo, daquele momento, era para dizer que nós não éramos pretos, nem éramos brancos, nem amarelo, nem vermelho. Então, para dar uma noção assim para o rei de Portugal, ele escreveu lá, disse, olha, eles são assim como o pardo. E esse pardo ficou só na história, só na Carta de Caminhas. A partir de 1800, por todo esse processo de miscigenação e tudo, né, que já começou, na verdade, em 1540, né, com a chegada dos parentes pretos, e foi misturando tudo, né? Ultimamente tem se usado esse termo pardo como um outro olhar, uma outra razão, né? O pardo é aquele que não é branco, nem é preto, nem é indígena. Mas os parentes pretos, né, têm usado esse termo pardo para dizer que todo pardo é preto. É de repensar, né, essa expressão, né? Porque o pardo pode ser branco também, né? É o branco que não é tão branco, né? E o pardo também pode ser preto, o pardo também pode ser indígena. Dependendo dos conceitos, né? Para o nosso lado indígena, a gente pensa assim. Pode ter um preto indígena? Dizemos que sim.
Pode ter um branco indígena? Claro que pode. Pode ter um pardo indígena? Claro que pode. Um caboclo, um mameluco, claro que pode. Porque o nosso conceito de dizer quem é e quem não é o mesmo conceito dos brancos, né? E nem dos parentes pretos, né? Por exemplo, tu coloca assim na tua história, tu olha para trás no teu passado, e tu encontra japonês, encontra libanês, encontra português, encontra africano, encontra... E vai encontrando uma mistura de gente assim, porque é essa a nossa história. Mas se nesse cruzar todo aí, uma indígena que foi sequestrada lá pelo laço, ou pelo cachorro, ou pelo arrastado mesmo no braço, ou presa, né? Essa indígena foi levada para dentro dessa mistura toda lá, e lá teve um filho, e de lá veio você. Aí tu olha assim e diz, caramba, o que é que eu sou, né? Eu sou a mistura de tudo isso aí, tudo. O problema é que quando você fala assim, parece que não tem uma bandeira, né? Não tem um esteio para você se firmar. E é isso que gera a dúvida. É isso que nos coloca nessa condição de depressão étnica. É isso que nos coloca numa situação de orfandade étnica, depressão cultural, tudo isso junto, sabe? E nos causa esse vazio tão grande que da gente estar aqui quase 8h30 da noite pensando essas coisas para tomar um rumo e achar uma direção daqui para frente. E aí o nosso critério é o seguinte, vamos supor que você faça um DNA. Não é nosso critério também DNA, né? Mas só para fazer aqui uma comparação. Se fizer um DNA, e lá no DNA deu 0,1% do teu DNA de povo ameríndio, porque é esse o termo que vem lá, sabe, no DNA. Povo ameríndio, né? Aí você fica pensando, poxa, é 1% só do meu sangue que é indígena, pô. Então 99% de outro canto. Mas, parente, pensa aqui com a gente. 99% do teu sangue é branco com preto ou com qualquer outro lugar. Esses 99%, parente, só está no teu DNA há 523 anos. O 1% é o que é daqui, é a resistência, é o que representa. Então, esse é um dos nossos fundamentos da forma como a gente avalia. Porque se a gente fosse no outro princípio, no outro entendimento, não, mas 99% eu sou europeu, por essa questão da maioria, né? Mas pelo lado da resistência, esse 1% é que é você. Agora, aí a gente vai também para o lado ancestral, o lado espiritual. Nesse rebuliço todo que está na tua cabeça, na hora que tu vai deitar, na hora que tu estás trabalhando, te divertindo, fazendo qualquer outra coisa, levando a tua vida. O que é que te mais cobra, parente? Qual é a ancestralidade que te cobra? É de afro? Então você é de afro. Ah, então eu vou abandonar a luta branca, vou abandonar a luta indígena? Não, parente. Tem demanda social, espiritual, étnica, em todos os povos. Você vai respeitar e apoiar todas as lutas, mas a tua bandeira, a tua própria luta é de afro. Se for da Europa, mesma coisa. Se a tua ancestralidade indígena te cobra mais do que de afro, do que a Europa, então você é indígena. Então é isso que vai te dizer quem você é. Porque é isso que vai te dar satisfação, é isso que vai te dar alegria, é isso que vai te dar realização e te deixar num espaço de segurança. É isso? E aí, parente, finalizando aqui esta fala e abrindo aqui para vocês perguntarem
falarem o que quiserem, a gente fecha no seguinte pensar. Esse é um processo de acolhimento. A gente está ouvindo vocês e todo mundo, sabe? Com o objetivo de provarmos que nós não somos minoria nesse país. Nós não somos minoria nesse país. Em 1824, os brancos, assim, de Europa mesmo, mandaram uma carta para Dom João. Dom João, manda reforço aqui para o Brasil, porque os pretos são mais do que nós, os indígenas são mais do que nós. O que pode acontecer é que aqui no Brasil, nós, os brancos, vamos ser mortos pelos pretos e pelos indígenas, assim como fizeram na República Dominicana. E para nós é uma vergonha morrer na mão de um preto. Ainda bem que Dom João nunca respondeu essa carta dele, né? Mas olha só, na reunião deles, eles declarando que eles eram minoria. Os pretos e os indígenas são maioria nesse país, né? Nós somos minoria. Para agora, 500 anos depois, 500 anos depois, não, 1824, 900, 200 anos. 200 anos depois, a maioria é preta, a segunda maior população é branca, e indígena 1%. Tem lógica isso. Então, como eles dizem que nós somos, segundo os conceitos deles, indígenas só quem está no território, aí realmente vai dar só 1%, né? Mas nós somos parentes. Nós somos. Nesse processo de miscigenação com branco, com preto, com indígenas, nós somos maioria, pelo esse princípio da ancestralidade. Então, se você clama assim, eu tenho sangue de índio na veia, então prova isso. Quer dizer, para que serve isso, né? Não tem que provar nada, né? Mas para que serve isso? Se não for para luta, parente, então não vale nada, não. Para honrar a ancestralidade, então não vale. Minha bisavó era indígena, assim, para que serve isso para luta, parente? Se não for para respeitar, para honrar a ancestralidade e edificar esse processo, então não vale nada mesmo. Então, se nós estamos aqui é porque a espiritualidade nos chamou para honrar os nossos ancestrais. E assim, a gente encerra aqui essas palavras, que cada vez que uma pessoa resgata a sua ancestralidade ou vai atrás da sua ancestralidade e se afirma como indígena, é uma caravela que afunda. Então, todo dia nós estamos afundando caravelas. As caravelas que chegaram aqui, lá em 1500, parente, não era só uma caravela. Vinha um sistema religioso dentro dela, vinha um sistema político, vinha um sistema de comércio, vinha tudo isso que está aí. Desculpa, estou me recuperando aqui, né, de uma gripe ainda. Vinha todas essas coisas dentro, que é exatamente o que está posto hoje aqui. Essas caravelas criaram asas. Elas estão indo agora para Marte, para Vênus. Então é isso, sabe? Fazendo o quê? Atrás de estrutura e material e para atender os interesses deles. Eles estragaram a Terra, assim como estragaram a Europa no passado e vieram para cá estragar, aqui já estão estragando também, né? Mas estão pensando em outro lugar para estragar. E eles são assim, parece. Então tem que erradicar essas caravelas, sabe? E essas caravelas não são erradicadas com governos, elas são erradicadas aqui, ó, no tutano, sabe? Na cuca, na massa cinzenta, na nossa decisão coletiva. Gratidão. Ora ponatu, ponakatu, erawu.
Hera hera wa hera para para wa nira pana ne pera kira bura era vara hera wa. Eta para ponate panakatu hita para ponate panakatu hira para pepnira dari rita. अच्छा